Meu nome é Fernando José Bernardelli, eu sou da turma de 81 a 83, fui muito feliz em Muzambinho, tive grandes professores como Alemão, Luizinho, Vadão, Edson Dino, Agenor, professor William. São pessoas que me trouxeram grandes valores como pessoa, como educador e não como instrutor. E logo em seguida eu tive uma grata surpresa que eu fui convocado para um curso de biomecânica e cinesiologia em Minas Gerais e nós ficamos um mês lá treinando e assim que eu voltei a faculdade me contratou para que eu trabalhasse lá como professor. Aí eu virei o professor Fernando. Com a orientação dos mais velhos, dos meus amigos, eles sabiam que eu tinha que apertar e soprar um pouquinho. Só apertar, se espanava, né? Então foi muito legal, porque até hoje eu recebo WhatsApp de vários alunos de 15, 20 anos atrás, agradecendo por alguma coisa que eu orientei, que eu indiquei o caminho. Essas coisas fazem com que nós fiquemos cada vez mais felizes com o que nós plantamos. E eu sei que tem a lei do retorno. Tudo que a gente planta de bom, vai colher de bom. Eu fui 26 vezes entre paraninfo e patrono. Essas coisas marcam muito a gente. Esses dias atrás, até separando as placas que eu recebi, eu falei assim, pô, não lembrava dessa turma, a gente acaba esquecendo, né? Mas eu queria mandar um recado, principalmente para a turma que formou comigo. Vocês são muito grandes, porque saiu uma turma muito boa de lá. Muito boa, sabe? Todo mundo bem empregado, todo mundo com um desenvolvimento muito grande na profissão, e isso me deixa feliz. Aos meus alunos, que todos estão, na sua grande maioria, trabalhando em lugares que estão felizes com o que estão fazendo, eu acredito que o que nós fizemos foi correto, foi certo. E uma certeza, tudo que foi dito e feito foi com amor. Existe uma história que diz que um garçom levantava-se muito cedo. Na realidade, quem acordava muito cedo era o filho, mas ele acordava tarde porque ele trabalhava até de madrugada, mas que toda vez que ele chegava, ele ia dar um abraço no filho, um beijo, cobria o filho e dava um nó na ponta do lençol. E aquele nó na ponta do lençol era o laço que ele tinha com o filho. Qual não foi a sua surpresa que o filho deste garçom era um dos melhores da classe. E eu falo essa história para todos os alunos no primeiro dia de aula, que eu estou dando um nó na ponta do lençol deles. Porque o ensinar não vai só passar conteúdos e conteúdos. Tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter respeito. E tudo isso, vocês sabem, eu tive por vocês e vocês tiveram muito mais comigo. Eu deixei um pouquinho de mim, era um só. Vocês deixaram muito de vocês, aos amigos que estudaram comigo, aos meus ex-alunos e a todos que trabalharam na Exefem, da Glorete, ao seu Chico. Todos eles tratavam a gente com muito carinho. A comida, os lanches, as jantas que o Luciano fazia na cantina para a gente. Olha, hoje não fiz tão bom, mas você ia comer, era delicioso. E delicioso porque quando eu estudei lá, eu sou filho de ferreiro, né? Meu pai ensinou algumas palavras mágicas, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, perdão, por favor, obrigado. E a minha mãe fazia um lanchinho, ou pão com mortadela, ou pão com ovo. Então, quando todos iam à cantina comer, eu ia num outro cantinho, comer meu pãozinho lá, que a minha mãe tinha feito. E eu saí da faculdade nesses 26 anos que eu estive lá, com 84 cursos de expansão universitária, 2 pós-graduação, mestre em promoção da saúde. O meu foi um pouquinho diferente do professor Sérgio, me pagaram 75% do meu mestrado.
Eu paguei 25. Mas valeu a pena, porque com isso eu fui dar curso para o Corpo de Bombeiro em Belo Horizonte, mais de 4.000 soldados. É uma experiência ímpar. Eu dou curso em 17 cidades da região, dou curso numa grande universidade, onde o professor Sérgio, que falou há pouco, é meu coordenador, e realmente o que ele disse sobre ser uma grande família, isso é verdade. Então eu só tenho a agradecer, agradeço muito por essa retomada, esse abraçar os antigos professores, alunos, novamente, que isso faz com que a história seja contada de forma bem íntima, bem juntas. Era isso que eu tenho para falar. Eu quero deixar um grande abraço, um beijo a todos. A Ana, que é professora de Educação Física também, foi minha aluna, né? E é muito gratificante quando eu encontro os ex-alunos, porque eles têm um carinho especial e é recíproco. Do mesmo modo que eu tenho esse carinho especial com eles, eles têm com a gente. Então a Ana era uma aluna que sentava logo nas primeiras carteiras, ótima aluna. Hoje não está trabalhando dentro da área de Educação Física, mas eu tenho certeza, se ela fosse exercer novamente a função, ela exerceria com maestria, porque foi uma ótima aluna na nossa faculdade, né, Zefim? A faculdade lá, assim, é muito acolhedora, era na época, né, Fernanda? A gente era amiga de todos os professores, na minha época era de segunda, quarta e sexta, não era a semana toda. E na sexta e sábado, e sexta a gente dormia lá. Então a gente terminava a aula, não via a hora de sair, a gente saía com os professores, era tudo amigo, os diretores, na minha época era a Lia Mara e o William, era, nossa, super acolhedor. Então, qualquer coisa que precisasse, eles até ofereciam a casa para, se precisasse dormir, alguma coisa. Nossa, era uma faculdade, era uma família. Então, eu me senti muito bem lá, muito acolhedora, a faculdade, os professores, os diretores, e eu só tenho que falar bem de lá. Muito bom. Tem alguma passagem específica que você queira lembrar? Algum dia, algum evento, alguma coisa? Eu tive várias oportunidades. Quando eu estudava lá, teve um simpósio em Brasília que eu fui fazer. Era primeiro ano de faculdade, tudo era novidade, né? A gente foi para Brasília, participamos do simpósio lá, apesar que eu fiquei mais boiando, né? Porque primeiro ano, as palestras, a gente boiava um pouco. Mas tudo era o ENAF, né? Muito curso eu fiz pelo ENAF, até eu comecei a trabalhar na PAI. Seu Luizinho, primeiro eu fiz estágio. Como eu era estudante da faculdade, eu fui trabalhar na inspetoria com o Alemão e o seu Luizinho, que eram os coordenadores lá da inspetoria. Então, o seu Luizinho que me ofereceu o primeiro emprego. Aí eu me formei, não tinha como ficar mais lá, que era estagiária. O seu Luizinho me arrumou na PAI, me encaminhou para a PAI. Fiquei lá 1 ano trabalhando. Então, você vê, os professores tudo te ajudando, sempre uma família mesmo, eles que me ajudaram muito. Você apresenta e fala de que você é. Eu sou Ana Cristina Vieira, casada com o Sérgio, professor, e eu me formei em 91, turma de 91. E é isso que eu tenho, só tem coisa boa, só recordação boa. Muito bom.